Amém? Nós vamos agora à nossa salinha, né? A nossa lição. É rápida, mas é muito importante. Procure olhar sempre para cá. Num desses cultos que eu estava aqui à frente pregando por causa da misericórdia de Deus, compartilhando a palavra com vocês, eu me lembro que eu disse: não deixe que esse momento banalize. Leve a sério este momento. Leve muito a sério este momento. Irmãos, quantas vezes eu perdia o momento da mensagem? Por qualquer razão, até pela canseira, por preocupação. Não deixe que isso aconteça com você. Não permita que isso aconteça com você. E nós vamos, nesta noite, meditar sobre o tema Manifestando Cristo, conforme está ali na nossa tela. Manifestando Cristo. Cristo precisa de manifestadores. Ele conta com a sua manifestação. E o texto é Romanos capítulo 8 e o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, conformes a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Paulo falando da igreja de Roma e se referindo a Cristo, que ele seja o primogênito, o primeiro do seu irmão, o primeiro do nosso irmão, de toda a humanidade que pode crer em Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, toma a tua palavra, Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, revela a tua palavra. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que precisamos aprender nesta hora. Revela a tua novidade nesta hora, tão somente a tua novidade, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Manifestando Cristo. Queridos, nós estamos vivendo o tempo das manifestações. As pessoas sempre gostaram de se manifestar. Os países, as ideologias, os grupos de gêneros, os sindicatos, sempre houveram manifestações, mas nunca como está acontecendo agora. Manifestações no Brasil, manifestações em todo o mundo, manifestações a favor deste ou daquele movimento, manifestações das mais diversas, algumas terminando até mesmo com tristeza, agonia, mortes. As manifestações estão presentes na vida das pessoas, não é verdade? Agora mesmo, em poucos dias, nós teremos mais uma manifestação no Brasil. Há um grupo de ideologia política no Brasil que espera que agora no 7 de setembro, chamado Dia da Independência, os brasileiros se manifestem mais uma vez por uma causa, a causa Brasil. Eu espero que seja isso mesmo, porque nós aqui como igreja estamos orando pelo Brasil. Nós aqui como servos do Senhor estamos intercedendo pelo Brasil. Nós como igreja estamos suplicando a Deus pelas famílias. Então vem mais manifestação aí. Neste caso, será uma manifestação específica pelo Brasil. Alguns pastores, alguns líderes de destaque nacional e até internacional fizeram convocações para esta manifestação que se aproxima. E eles têm razão em fazer. Eles precisam fazer. Alguns disseram: eu não posso me furtar disso, não posso deixar de fazer isso, é muito importante esta manifestação, mas eu estou trazendo esse destaque nesta hora, para lembrar a vocês que Deus também nos chama para uma manifestação muito importante. E nesse texto que nós acabamos de ler, que é o texto base da nossa reflexão nesta noite, a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos conformes à imagem de Cristo. Uma manifestação, ela apresenta uma imagem, não é verdade? Se a imagem no dia da independência do Brasil, no 7 de setembro, é realmente uma imagem que tem a ver com o Brasil, com certeza os símbolos nacionais vão ser lembrados naquele dia. A bandeira brasileira, o verde, o amarelo, o branco, o azul, a movimentação das pessoas, as camisetas, o amor do patriota, o patriotismo nas manifestações devem aparecer. E quanto a Jesus, como está o calendário, a agenda de manifestação da vida de Cristo em nossa existência? Como é que nós temos manifestado Cristo? Alguns podem dizer assim: até pouco tempo tinha as marchas para Jesus. Elas ainda têm, um pouco tímidas, mas ainda existem, e é válido. Mas a manifestação
que Deus espera de nós é uma manifestação diferente. Olha, presta atenção nisso. Não basta fazermos protestos, não basta levarmos as bandeiras, não basta apresentarmos Bíblias, não basta nos reunirmos e cantarmos na praça. Deus espera uma manifestação onde a vida de Cristo seja revelada, onde a vida de Cristo seja percebida de forma clara. É uma manifestação intensa, é uma manifestação explícita da vida de Cristo nas nossas vidas. É isso que Deus espera de nós, amém? Ele está esperando isto de nós, manifestação, que manifestemos a vida de Cristo. E de que maneira? A primeira consideração que nós temos nesta noite, com base na palavra de Deus, meus queridos, que é para mim e é para você, é que Deus espera que nós manifestemos a vida de Cristo vivendo a fé de Cristo. Aleluia! Preste bem atenção nisso. Considere bem isso. Vivendo a fé de Cristo. João capítulo 15 e o versículo 5, Jesus mesmo disse. Olha o que Jesus disse. Eu disse Jesus, sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Você quer fazer alguma coisa? Você quer ser uma bênção na sua família? Você precisa ser uma bênção na sua família? Você deve ser uma bênção na sua casa, na sua existência, no seu ambiente familiar. Faça isso em Cristo, na fé do próprio Cristo, na fé que vem do próprio Jesus. Ele mesmo nos dá a condição de vivermos uma vida na fé dele. Por isso que Paulo disse: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé da Igreja Batista, do pastor Célio? Não, na fé do Filho de Deus. E a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção aqui. A fé que você deve viver não é uma fé do credo batista, não é uma fé da declaração doutrinária, não é uma fé do enredo doutrinário evangélico ou protestante. Não, é a fé do próprio Cristo do cristão, amém? É a própria fé dele, por isso ele vive dentro de você, e nós podemos viver na fé de Jesus Cristo, aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, morrendo naquela cruz e dando a vida por mim e me concedendo fé. Gálatas 2:20. Para termos uma vida vitoriosa, precisamos entender claramente que devemos manifestar a vida de Cristo, vivendo a fé do próprio Cristo. Ele é a nossa fé. Por isso ele está dentro de nós, e por isso nós podemos viver pela fé de Jesus. Em Cristo podemos tudo. Vocês se lembram daquele clássico versículo da Bíblia, que muito tempo foi usado pelas irmãs nas sociedades femininas, pelo Brasil afora, Filipenses 4:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É na fé dele, é nele. Você tem desafios? Ontem nós estávamos conversando com uma querida sobre Jesus, sobre a vida de Cristo, e eu disse exatamente isso para ela. Estou tentando lembrar o nome dela, é Marileide. Eu disse: Marileide, quem te dá a condição é Cristo. Você deve estar fortalecida em Cristo, você deve viver pela fé de Cristo. Marileide, não faça nada porque você não consegue, você é incompetente, Marileide, mas Cristo é tudo, e você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você tem lutas na sua casa, você tem problemas no relacionamento, você tem sonhos que não chegam, não consegue realizar, você tem dificuldades, você tem barreiras na sua vida. Vença tudo, realize tudo na fé que está em Jesus Cristo, manifestando a vida de Cristo, vivendo a fé do próprio Cristo, porque Ele é o nosso santo vivo. Eu gosto de usar esse termo. Nós, os ocidentais, temos muita facilidade de nos agarrar com os santos, não é? Algumas pessoas nunca perdem aquele costume, né, da linguagem de falar do nossa. O nossa, vocês sabem de onde ele vem, né? Nós temos um santo,
não é nossa, mas é o nosso Senhor. Então quando a gente faz aquele negócio, nossa, a gente pode mudar, falar nosso o quê? Nosso Senhor. Fica mais tranquilo. Por que nosso Senhor? Porque Ele é a nossa fé, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso santo vivo. Nosso, que bênção que o meu Senhor está aqui. Ele cuida de mim, me livra de todo mal e me dá a vitória, e mesmo no vale da sombra da morte, como diz o salmista, Ele passa comigo. Amém, irmãos? Mesmo na dificuldade, mesmo na luta, o nosso Senhor é a nossa fé, e nós podemos viver e devemos viver na fé do próprio Cristo. Ele é o seu santo, Ele é o meu santo, Ele é o nosso santo, e nós somos assim, uma família de muitos irmãos. Por isso o texto diz que nós fomos feitos uma família onde Jesus é o primogênito do Pai. Ele é o irmão mais velho. Você já parou para pensar nisso? Que nessa fé que você pode viver, nessa fé de Cristo, neste Cristo que você confia, neste Cristo que é a própria palavra que salta do papel e vem para o seu coração, você tem Ele, o seu santo, vivendo lá no céu, à direita do Pai, e Ele é o seu irmão mais velho, que venceu a morte, que representa você com toda a legalidade, com todo amor, com toda justiça e com toda a vitória, e que Ele é o seu irmão, meu irmão, Ele é o seu irmão, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Já pensou, Emerson? O seu irmão mais velho, o Senhor Jesus, Ele já mora no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o bom pastor, mas Ele é também seu irmão Emerson, irmão do Emerson, irmão do Júnior, irmão do Beto, do outro Beto também, nosso irmão. Ele é o nosso irmão, Ele é o primogênito do Pai. É na fé dele que nós vivemos, é na fé de Cristo. A vida que agora eu vivo aqui nessa dureza, nesta caminhada, neste vale de lágrimas, esta vida eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou, se entregou por mim e resolve a minha parada e me acode. Ele está conosco, não tem problema na sua vida que Ele não possa resolver. Se você estiver pensando assim, pastor Célio, a gente fala pouco, pastor, você não sabe a minha luta. Cara, você não sabe o tamanho dos meus pepinos. Cara, você não sabe os meus desafios. É verdade, eu não sei, mas Ele sabe. E não tem problema, não existe impossível. Está escrito na Bíblia, nos Evangelhos, que não há impossível para Deus quando você vive na fé do próprio Cristo, o nosso Santo, o nosso Senhor, a nossa vida. Não tem problema, não tem dificuldade. Esta pessoa que eu falava com ela, ela me disse num determinado momento da conversa, pastora Sônia estava comigo, ela disse assim, olha, é muito problema. Eu disse, pode vir de monte, pode vir quente, que Jesus está fervendo, Ele resolve, minha filha, não precisa nem me contar, por mais cabeludo que seja, creia e viva pela fé no Senhor, que Ele vai te dar a vitória, Marileide, vai dar a vitória a você, meu irmão, vai dar a vitória a você, minha irmã. Você sabe quando Sadraque, Mesaque e Abdinego, para quem estranhou esses nomes, está lá no capítulo 3 de Daniel, aqueles jovens que foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram jogados na fornalha porque não quiseram adorar a estátua do rei. Eles foram jogados na fornalha porque receberam aquela sentença, aquela condenação. Mas sabe por que eles foram até o fim? Inclusive eles disseram para o rei, escuta bem aqui, rei, escuta bem aqui, rei, você vai jogar nós na fornalha, o nosso Deus vai nos livrar. Lembra o que eles falaram mais? Mas se Ele deixar a gente morrer queimado, aleluia, nós não vamos adorar a tua estátua, cara, nós não vamos adorar a tua estátua, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem cremos. Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles tinham em quem crer, eles sabiam em quem estavam crendo,
Eles não estavam crendo em homem, eles não estavam crendo em denominação, eles não estavam crendo em fama, em nome de família, em dinheiro, em Brasil, ou seja lá no que for. Eles estavam crendo no Senhor, eles estavam crendo em Cristo. Mesmo no Velho Testamento havia uma promessa de livramento pelo Redimidor, e eles sabiam que o Senhor estava com eles. Quando o rei vai lá, na boca da fornalha, na porta da fornalha, e olha, ele diz para os oficiais que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro: uai, nós não colocamos 3? O rei era meio mineiro, né? Uai, senhor, estou vendo 4 lá dentro. O que está acontecendo? E um tem aspecto de deuses, de anjo. O que está acontecendo? Sai para cá, os meninos. Os meninos saíram, e a coisa pegou para o lado dos opositores. Eles sabiam em quem estavam crendo. Vocês já tinham ouvido essa historinha? E Paulo? Paulo estava preso. Paulo estava preso nos pés, preso nas mãos. Paulo estava encurralado, mas ele dizia: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que guardará o meu tesouro. Ele está comigo até o final. Minha irmã, meu irmão, saiba em que você pode crer. Saiba em quem você pode crer. Não deposite a sua fé no dinheiro. Não deposite a sua fé no seu patrão. Não confie na capacidade do seu marido nem da sua esposa. Confie no Senhor. Viva pela fé de Cristo. O marido, a esposa, a família deve viver em Cristo. Nós, como família de Deus, devemos viver na fé de Cristo, na fé dele mesmo, porque ele é o nosso santo, ele é a nossa vida. Está garantida a parada para você. Amém? Viva na fé de Cristo. A segunda consideração nessa noite, dentro dessa visão de que devemos manifestar Cristo, é que devemos viver no Espírito vivificador, vivendo no Espírito, e o Espírito vivificador. Outro dia Deus nos deu essa palavra aqui, que o Espírito vivificador, ele dá vida, que o Espírito vivificador suscita a vida, que o Espírito vivificador traz o morto para a existência, arranca do pecado e garante vida, vivendo no Espírito vivificador. Vejamos o texto de João, capítulo 1 e o versículo 16. Porque todos nós, veja bem, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Manifestar a vida de Cristo é entender que recebemos da sua plenitude. Manifestar a vida de Cristo é ter a plena convicção de que você recebeu esta vida. Aleluia! Você recebeu essa vida? Preste atenção numa coisa aqui. Muitas pessoas ainda têm dificuldades de entender a vida com Cristo, a manifestação da vida de Cristo. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender que as suas pernas andam, mas quem anda nela é Cristo. Que a sua mente pensa, mas quem pensa com ela é Cristo. Que os seus braços abraçam, que as suas mãos produzem, pegam, mas quem faz tudo isso é Cristo. Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade, meu irmão, minha irmã, porque ainda não receberam a vida de fato. Ué, pastor, mas como que é isso? É simples, não basta ler na Bíblia, não basta dizer que crer, não basta até mesmo passar pelo batismo, não basta ser dizimista e ofertante, é preciso experimentar o Espírito vivificador. Veja bem, é preciso crer nesse Espírito vivificador. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, prestem atenção nesse exemplo. Se eu disser para vocês: olha, eu tenho um presente aqui. Aliás, agora mesmo nós demos um presentinho aqui para as crianças que responderam a resposta. Talvez até tinha mais crianças que sabiam, mas o mais esperto levanta a mão. E esse mundo é o mundo de quem levanta a mão primeiro. Mas eu entreguei para eles aqui um presente, não foi? Vocês viram? Um presentinho para o Lucas, um presentinho para a Sofia, porque responderam certo. O que é que eles precisaram fazer? Se eu dissesse para eles: olha, Lucas, aqui está o presente. Você gostou? Muito bonito, né, Lucas? O Lucas estava bem aqui. Muito lindo, né, Lucas? Você gostou desse presente? Gostei, pastor, legal. Esse presente, Lucas, é seu. Você pode ser feliz com ele. É mesmo, que bacana. E se eu guardasse o presente aqui de volta? Resolveria alguma coisa? Adiantaria? Ele seria feliz com o presente? Não, porque ele precisou receber o presente. Ele precisou pegar.
Quero que você preste atenção nesse verbo. É preciso pegar. Meu irmão, minha irmã, você tem que pegar a nova vida. Você tem que pegar a vida de Cristo que Ele te entrega. Você tem que receber de fato o presente. Por isso o texto que nós acabamos de ler, aí em João capítulo 1, verso 16, diz que nós recebemos. O Lucas e a Sofia receberam. Eles não são bestinha nem nada. Eles falaram, vem cá, é chocolatinho, é docinho, está aqui. E criança gosta, não é? E nós gostamos também da bênção de Deus. E a bênção de Deus começa quando você ganha a vida de Cristo. Ei, e quando você ganha a vida de Cristo, não é só você falar, ganhei, que legal, tem Bíblia, tem culto, tem oração, tem adoração. Eu ganhei. Não, não para aí, você precisa estender a sua mãozinha e pegar a bênção. Você precisa pegar. Você precisa pegar a bênção. Esta semana Deus respondeu uma oração. Esses dias eu fiz um propósito de fazer um momento de jejum e oração por um irmão aqui na igreja, por uma causa específica. E foi bênção para ele e para mim. Mas durante o propósito, eu me lembrei de uma outra necessidade dessas que a gente olha e parecem impossíveis. E que a gente deve encará-las na fé de Cristo. E que a gente deve encará-la com o Espírito vivificador, porque esse Espírito é o Espírito Santo de Deus e ele traz vida. E eu estava orando por esta irmão, por esta família aqui da igreja, que Deus abençoou com a vitória específica, e eu falei, Senhor, é urgente, Senhor, essa causa é urgente. E durante a causa urgente, o Espírito Santo falou, você tem mais uma urgente. E sabe qual que era essa outra causa? Era um irmão meu que tem um problema sério com o vício do álcool, que é alcoólatra, e que ele vinha me dizendo, Célio, eu não consigo parar, eu não consigo deixar esse vício. Se eu não beber eu fico tremendo, se eu não beber eu passo mal, se eu não bebo eu tenho alucinações. E naquele dia o Espírito Santo falou, pois é, eu sou o Espírito vivificador, coloque o seu irmão nesse propósito, coloque ele diante do meu Espírito, porque eu sou o Espírito vivificador, que arranca da morte e traz vida. Porque o álcool mata, o álcool separa de Deus, o álcool faz do homem um palhaço, o álcool apodrece o fígado, o álcool apodrece o pâncreas, e álcool é para carro, é para máquina, não é para a gente enfiar para dentro. E eu falei, Deus tem misericórdia desse meu irmão, 42 anos, dominado por esse vício terrível. Deus tem misericórdia, Espírito vivificador, tem misericórdia. E ontem eu falei com o meu irmão, e eu sabia que ele tinha feito um propósito lá, mesmo sem saber da minha oração, porque a minha oração, ela não tem peso. O que tem peso é a presença do Senhor, o que tem peso é o Espírito vivificador. E o meu irmão, mesmo sem saber da minha oração, ele me disse ontem, Célio, faz 10 dias que eu não bebo, e eu não vou beber mais, eu não vou beber mais. E eu disse, Marcos, que o Espírito vivificador, Marcos, que o Espírito vivificador do Senhor te ouça e que você se apegue com Cristo, porque Ele é o nosso santo, Ele é a nossa vida, e que você viva nesse Espírito, Marcos. Você precisa, você é tão jovem, e Deus te ama, Marcos. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja amada, até onde nós estamos prontos a vivermos esta verdade? Até onde nós estamos prontos? Até onde nós pegamos a nossa salvação? Sabe quando você não pode orar? É quando você está longe da vida. E a vida é Cristo. A vida é o próprio Espírito vivificador. A vida é o próprio Espírito Santo. E quando você não tem esta vida latente dentro de você, você não terá o poder que há de vir, disse Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder de Deus que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Se você não tem essa vida com clareza, se você não tem a plena convicção de que você morreu e nasceu de novo com Cristo, a palavra de Deus te incomoda, você se afasta, e você não tem esta certeza. Nesta noite, nesta hora, você pode dizer, Senhor, eu quero e preciso ter essa certeza, e declaro que morri, e com Cristo renasci, para uma nova vida. Amém, irmãos? Que esta palavra possa ter guarida, lugar no nosso coração. Quando ganhamos a vida de Cristo, pegamos de fato o presente. Quando pegamos o dom de Deus, vivemos no Espírito vivificador,
uma vida que manifesta vida. Preste atenção numa coisa: você pode ficar uma vida inteira sendo membro de igreja, frequentador dos cultos, até experimentar a comunhão dos santos, mas não experimentar a ação do Espírito vivificador se você não confessar isto. Se você não confessar que tem a vida de Cristo de forma clara, o Espírito Santo não terá liberdade para agir na sua vida, e você pode passar uma vida inteira tolhindo, atrapalhando a ação de Deus e vivendo uma vida medíocre como cristão, sem experimentar a plenitude do reino de Deus. Entenderam isso? É isso que Deus quer te falar nesta noite. É isso que Deus quer te comunicar nesta noite. Você pode viver a fé de Cristo. Você pode estar vivendo no Espírito vivificador. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, não tem na nossa pantalha esse texto. A Bíblia diz que nós somos chamados a desenvolver o ministério da reconciliação. Quando Paulo fala à igreja de Corinto que nós somos chamados para reconciliar o mundo com Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, que nós fomos chamados, 2 aos Coríntios 5:19, nós somos chamados para desenvolvermos e para fazermos o ministério da reconciliação. Isto é realizado através da manifestação salvadora de Cristo em seu poder. É a ação do Espírito vivificador. Presta atenção numa coisa. O pastor Bila disse isso aqui esses dias. Se você pensa assim, o pastor Hamilton também fez essa referência, fez essa menção. Se você pensa assim, eu não sou pastor, eu não sou nem missionário, eu nunca li a Bíblia toda, eu não estudei teologia, então eu não posso fazer essas coisas, você está enganado. E nesta noite o Espírito Santo pede que você reveja essa posição, de que você pode sim, porque você conheceu a Jesus Cristo, você recebeu do grande amor de Deus, e o Espírito Santo habita em você, e porque Ele habita no seu interior, Ele é a sua vida, e você deve agora declarar que Jesus está dentro de você, e que você tem o Espírito vivificador, e porque você tem o Espírito vivificador, você pode manifestar e declarar vida a todas as pessoas, mesmo que você não tenha estudado teologia, mesmo que você não seja um pastor, um pregador, mesmo que você nunca leu a Bíblia toda, leia, mas o que Deus quer de você é que você permita que a vida de Cristo se manifeste e que você confesse que a sua velha natureza morreu lá naquela cruz. Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6:6. Sabendo isto, considerando isto, sabe o que é que atrapalha a vida das pessoas em manifestarem a glória de Deus? Em comunicar em vida através do Espírito vivificador? O que atrapalha é a velha natureza, o que atrapalha é o velho homem, o que atrapalha é os vícios da alma, o que atrapalha é a mancha do pecado, em que Cristo já nos libertou naquela cruz. Ele já nos libertou naquela cruz, amém? Ele é o nosso Senhor, Ele nos libertou. Manifestar a vida de Cristo. Ei, você vai na manifestação do 7 de setembro? Amém. Você é patriota, você quer ir, e você entende que é uma justa causa, e você vai em oração, amém. Mas sabe uma manifestação que você não pode faltar? Preste atenção nisso. Sabe uma manifestação que você não pode faltar nesta hora? Você jamais poderá faltar a manifestação que manifesta a vida de Cristo, a manifestação que revela a vida de Cristo. E se você recebeu, se você pegou o presente, se você ganhou a vida de Cristo, se você nasceu de novo, se você passou pelo novo nascimento, você está preparado para ser uma bênção em Cristo, através do seu amor, manifestando no Espírito vivificador a vida de Cristo e vivendo pela fé, amém? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, na sua vida, nesta hora, nesse instante. Curve a sua cabeça.
E nós vamos orar por alguns segundos. E você vai fazer esta oração se quiser. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aí agora com você. E Ele está tocando o seu coração, o seu espírito. E dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu sei da tua luta. Mas eu te libertei, eu te salvei. Eu te alcanço a bênção. Eu dei a minha vida por ti em Cristo naquela cruz. Filho, filha, receba agora. Receba agora. Receba a vida. Viva pela fé do Filho de Deus. Viva no Espírito vivificador. Saia da miséria, saia da mesmice, saia da rotina, saia da linguagem negativa e abrace agora a linguagem da vida, a linguagem do Espírito, a linguagem do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer abençoar a sua casa, o seu coração. Deus quer abençoar os seus sonhos. Deus quer que o nome do Senhor seja engrandecido. Não atrapalhe mais. Não atrapalhe mais. Não permita mais isso. Eu diria até em nome de Jesus que você não merece isso, minha irmã. Você não merece isso, minha irmã. Você não merece isso, meu irmão. Você tem tudo. Você tem vida, você tem o Espírito vivificador, você tem a palavra, você tem o perdão, você tem a nova vida. Receba agora. Confesse agora. O meu velho homem foi crucificado naquela cruz. A minha velha natureza foi crucificada naquela cruz. Não sirvo mais ao pecado. Agora manifesto a vida de Cristo. Vivo na fé do Filho de Deus. E vivo no Espírito, o Espírito vivificador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Sabe, meus queridos, para a gente concluir, aquele meu irmão que mora lá no Paraná, ele abraçou a vida de Cristo novamente, porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Ele estava longe do nosso santo, ele estava longe do nosso irmão mais velho, ele estava longe da vida, ele estava longe do Espírito vivificador. Sabe qual é a certeza que eu tenho em Cristo? Sabe qual é a certeza que eu tenho com a minha fé em Cristo? É que Deus vai mudar a história dele. Deus já mudou a história dele. Deus muda as histórias. Creia assim. Em oração, na fé de Cristo, Ele muda a história. Saia daqui hoje com a história da sua vida mudada. Saia daqui hoje com a história da sua vida mudada. Amém? Que Deus te abençoe nesta hora, mais uma vez em nome